Estamos recebendo nos estúdios da CBN neste momento a advogada, a doutora Giovana Tradi, especialista também na questão de erros médicos. A gente, em primeiro lugar, doutora, a gente quer agradecer a sua gentileza de atender o convite e vir aqui falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora, a gente sabe que essa questão de erros médicos, primeiro que cada cidadão está sujeito a isso, mas sim, é um problema grave enfrentado hoje no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado? Como é que está essa situação? Sim, a todos os dias nós vemos nas notícias do Brasil inteiro problemas de erro médico. Mas a gente precisa esclarecer esse cidadão qual a diferença do erro médico do mau resultado, né? Porque nem todo resultado insatisfatório é fruto de um erro médico. Importante isso. Então, o que é o erro médico? É quando o paciente sofre um dano decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a negligência é quando o médico esquece uma pinça no abdômen do paciente. O que isso demonstra? Que ele estava desatento no momento da cirurgia. Ele não estava prestando atenção. E nós já vimos acontecer isso demonstra uma negligência. A imprudência é o médico que dá alta prematura. Uma coisa que é muito perceptível, né, doutora, e você pode até afirmar isso melhor que nós, é que o paciente, quando ele está no médico, necessariamente ele está numa situação mais frágil. Ali, o médico é quem 100% dependente, né? Dependente, e em alguns casos, a vida dele depende do médico. E ele, às vezes, não tem a capacidade ou se sente um pouco acanhado de questionar alguma coisa, ou do pós-atendimento, se for cirúrgico, enfim, de questionar. É um pouco desse tipo de relação que falta a comunicação, que nasce, às vezes, um erro médico e que deságua nesse tipo de situação, não é? Sim, os problemas maiores mesmo são decorrentes na falha da comunicação. Porque, às vezes, o médico deixa de informar o seu assistido sobre os riscos de uma cirurgia, os efeitos colaterais, e qualquer expectativa frustrada que não é atendida, aquele paciente ele pode interpretar como erro médico. E muitas vezes não é. O que o paciente ele quer? O que ele precisa? Ele precisa de um olhar do médico. Que o médico diga para ele, olha, isso aqui vai acontecer, pode ser um risco sua cirurgia, você pode ficar com uma cicatriz se você fizer uma cirurgia plástica. Então, tudo isso deve ser noticiado para que não haja lacunas, falhas naquela relação, no relacionamento. Porque a partir do momento em que há essa lacuna, esse vazio, esse ponto de interrogação, aí nasce o perigo. Vejam, antigamente, nós tínhamos os médicos de família, né? Os médicos de família iam na casa do paciente. Então, era uma relação muito íntima, muito amistosa, onde médico e pacientes tinham um diálogo muito aberto, muito transparente e muito sincero. Então, a melhor coisa, hoje em dia, eu falo sempre para os médicos, é que eles têm que, além de informar o paciente, se acontecer um dano, ser transparente, falar a verdade. Porque o paciente ele pode interpretar aquilo como um erro, e muitas vezes não é. Então, a gente está vendo que todo esse gerenciamento que deve ser feito na saúde é muito importante. A gente precisa quebrar esse tabu do erro, né? Porque nós aprendemos com o erro. Porque a gente também... Outra coisa que é perceptível, e eu queria a opinião da doutora em relação a isso, é o quão as fragilidades nas nossas políticas de Estado, principalmente em relação à saúde, influenciam nesse tipo de situação, porque nós sabemos que e existem muitas dessas reclamações, né, Otávio, da pessoa que chega para se consultar num posto de saúde, por exemplo, o médico nem olha para ela, fica embaixo anotando, tal. Isso propicia, né, aumenta muito as chances de um erro médico adiante. É o que a gente fala, são as consultas a jato. Aquelas consultas em que consultas a jato. O médico, às vezes, não dá nem 5 minutos de consulta. Vocês vejam que, olha que curiosidade, o homeopata ele não é processado. Por quê? Porque a consulta é longa. Ele explora todo o histórico clínico desse paciente. Então dá para fazer essa relação? Sim, existe uma correlação. Os pacientes eles têm levado médicos ao Poder Judiciário justamente em relação dessa lacuna que fica no relacionamento. Da falta de diálogo, da falta de intimidade. Eu presenciei numa cidade do interior
um pronto-socorro lotado de crianças e mães no momento de gripe, aquela coisa, e eu entrei numa sala, tive a oportunidade de ver o médico folheando um livro e perguntando os sintomas da criança e folheando uma espécie de um manual ali feito por eles mesmos, e ele então identificava os sintomas da criança naquele resumo, e ali ele dava o remédio. Eu fiquei impressionado de ver a falta de interesse do médico em ali olhar a criança, estava do lado dele, mas ele só ouviu e pegou uma espécie de agenda e ele estava o remédio. É virose, ele fala. É virose. Toma uma dipirona. Né? Hoje, assim, essa massificação da medicina, infelizmente, está trazendo isso. A gente teve os avanços tecnológicos, mas, em contrapartida, criou-se esse espaço no relacionamento. Veja, eu não sei se isso que eu estou dizendo aqui, se é certo, é da medicina ou não. Me impressionou. Aí eu pergunto à senhora, o cidadão hoje, diante de tanta possibilidade de informação que tem, redes sociais, hoje a gente tem uma gama de possibilidades muito grande. As reclamações por erro médico aumentaram ou isso é irrelevante? Aumentaram e muito, muito mesmo, assim. Há indicadores muito expressivos que chegaram no Superior Tribunal de Justiça, não só no Poder Judiciário, mas nos conselhos de medicina também. Houve um aumento assim, exponencial do número de reclamações, também no PROCON, nos famosos Reclame Aqui das redes sociais. E isso tem colocado o paciente não apenas como aquela pessoa mais baixa da relação, mas ele é o protagonista da relação. Se o médico coloca o paciente para participar, o paciente também vai assumir as responsabilidades daquele tratamento insatisfatório. Ele vai ser copartícipe, né? E o médico passa, por isso que a gente diz, informe riscos da cirurgia, benefícios, risco-benefício, para ver se compensa ou não passar por um procedimento. É por isso que nas cirurgias plásticas, os médicos são tão acionados, porque a gente lida com expectativa, com beleza. Quando você vai fazer uma cirurgia para extirpar um câncer, isso não acontece. Mas na cirurgia plástica, na obstetrícia, acontece demais. A doutora citou essas especialidades médicas. Quais seriam as mais acionadas juridicamente, as que têm menos casos? A campeã é a ginecologia e obstetrícia mesmo. Depois vem a cirurgia plástica, oftalmologia também. Mas vocês vejam, são duas especialidades, cirurgia plástica e obstetrícia, em que a gente lida com vidas, né? No nascimento, a mãe está esperando o quê? Um bebê saudável. E na cirurgia plástica, a pessoa procura para quê? Para ficar mais bonita. E se ela tem uma embolia pulmonar, se ela enfeia aquela sua aparência, ela vai se frustrar. Isso é natural do ser humano. É por isso que esse processo de informação, ele tem que vir desde o primeiro atendimento médico, e não só depois que o dano acontece e se produz. E a produção de provas também é muito importante, né, doutora? As pessoas que também vão se submeter a qualquer tipo de tratamento, requisições, exames, tudo que puder guardar ali é sempre útil, né? Os termos de consentimento informado, livre e esclarecido, eles são, hoje em dia, obrigatórios. Tá? O médico, ele é obrigado, pelo Código de Ética Médica, a informar o paciente e, mais que isso, informar numa linguagem acessível, excluir os termos técnicos daquela informação, para que o paciente ele possa fazer um processo de escolha verdadeiro, legítimo, real. Para que o paciente não possa ser enganado naquela informação. Então, eu vou explicar de uma maneira para o meu paciente muito mais fácil. E aí vai depender também até do nível de compreensão. O que a gente vê muito, principalmente assim, no interior, cidades bem longínquas mesmo, e onde as pessoas não têm um grau de escolaridade bom. Às vezes o médico ele vai passar uma pílula anticoncepcional, a paciente não sabe nem ler. Não sabe, às vezes sabe ler, mas não sabe compreender, né? E acaba engravidando. Um caso muito curioso que aconteceu e que eu acho que é digno de nota, esses dias eu conversando com uma amiga e ela contando que a paciente passou por uma cirurgia bariátrica, aquela de reduzir peso. Isso. E aí essa paciente, ela estava no hospital, no pós-operatório, e ela falou assim, eu vou processar esse hospital. Aí ela falou assim, por que você vai processar? Porque eles não estão me dando comida. Vocês veem um absurdo isso.
né? Até que ponto chega a má informação. E aqui, vamos dizer, em Campo Grande, tem um local específico onde alguém possa buscar ajuda para denunciar, para se socorrer, ou cada um tem que buscar o seu advogado? Como é que funciona? Então, eu acho que para o paciente, a melhor solução, ou ocorrendo um dano com ele ou com seu familiar, é muito importante que ele tente verificar, tá, com bastante cuidado e cautela, se aquelas suas suspeitas são verdadeiras ou não. Até sob orientação de um advogado já, né? Exatamente, porque não se pode sair difamando, né, o profissional da medicina. Isso é até perigoso para o paciente, porque o direito, ele dá a todos nós o direito de se expressar, o direito de se manifestar. Mas quando existe um abuso nesse direito, o excesso, né, nesse direito, o que acontece? Esse outro ele pode ser responsabilizado. Então, tem que ter muita responsabilidade na hora de... buscar os seus direitos. Exatamente, na hora de se manifestar em relação àquilo que aconteceu com você durante o procedimento. Isso tem que ser feito. Doutora, conversando com a advogada, a doutora Giovana Tradi, sobre erros médicos. Doutora, como é que um paciente, o ouvinte CBN, nesse momento, pode identificar e contra quem ele pode acionar juridicamente em caso de identificar ou se sentir vítima de um erro médico? Bom, se ele suspeitar, o interessante seria levar essa suspeita para um outro médico de sua confiança. E esse médico, que vai ter um outro olhar técnico, ele vai poder dizer, olha, você está no caminho certo, ou não. E aí, se ele tiver um caminho de certeza, ele leva para o seu advogado de confiança, que pode ser um advogado particular ou a própria defensoria pública, onde esse advogado ele vai analisar a viabilidade jurídica daquele pedido. Tá? Então, quais são os tipos de indenizações que esse paciente ele pode pleitear na esfera civil? Ele pode pleitear uma indenização por danos morais, ou seja, quando aquele paciente ele sofre um dano na sua esfera existencial. E esse dano, curioso, é que ele não precisa ser comprovado. Basta a lesão injusta à integridade física do paciente. Pode também pleitear uma indenização por danos materiais, que pode compreender o ressarcimento daquelas despesas de saúde. Então, o paciente ele precisa fazer uma nova cirurgia e ele desembolsou. Ele pede o ressarcimento. Ele precisa fazer um acompanhamento com fisioterapeuta. O médico ou o hospital são obrigados a pagar. Além disso, temos também o dano estético. Se aquela lesão produziu um enfeamento, tá, na aparência física do paciente, ele também tem que pagar esses danos estéticos. Por último, construção da doutrina, da jurisprudência também, são os danos existenciais. É aquele paciente que tinha toda uma projeção de vida, uma perspectiva de bem-estar, e aquilo foi suprimido com o erro médico. Então, é a modelo que tem uma grande carreira e o médico, então, causa-lhe um dano muito grande na face. Então, ele lhe retirou uma possibilidade de se projetar na vida. Esse é o dano existencial. Além disso, o paciente, se esse dano causou um estrago na integridade física do paciente, o paciente ele pode entrar, ele pode ser acionado, o médico, aliás, na esfera penal, por lesão corporal culposa, se do dano adveio o resultado morte, por homicídio culposo. O médico ainda ele pode ser responsabilizado na esfera ética, ou seja, no Conselho Regional de Medicina, onde os seus próprios pares vão avaliar se ele violou algum dos preceitos do Código de Ética Médica, que o médico pode pegar, a depender da situação, desde uma advertência confidencial em aviso reservado até a suspensão do exercício de sua atividade profissional. E, doutora, qual é o grau de sucesso de ações como essa? Olha, a maioria das ações, por incrível que pareça, elas são julgadas improcedentes, ou seja, não dão ganho de causa para o paciente. E eu vou te explicar por quê.
a maioria desses pacientes, eles entram com ação sem uma estrutura técnica. E o que significa isso? É importante que esse paciente ele contrate um assistente técnico para trabalhar junto com o advogado. A produção de provas. Então, na produção de provas, o que acontece? O juízo, ele nomeia um perito de sua confiança. Tá? E a gente sabe que existe o espírito de corpo, né, chamado corporativismo. Pode existir. Não estou falando que sempre existe, mas pode existir. E aí, nessa situação, ninguém entendendo de medicina, nem o paciente, nem o advogado do paciente, nem o advogado da outra parte, muito menos o juiz, que tem vários processos na vara para cuidar, ele vai julgar uma ação dessa improcedente se aquele laudo pericial for desfavorável. Agora, se você tem um assistente técnico, o que esse assistente técnico pode fazer? Ele pode contradizer aquele laudo do juízo. E com segurança, porque se o paciente sozinho contradiz junto com o advogado, aquilo ali não tem uma validade, uma legitimidade forte para que o juiz tenha segurança para proferir a sua sentença. Então, uma das dicas que a gente dá é que o paciente, ao entrar com a ação, ele procure um assistente técnico. Isso é indispensável para o sucesso de uma demanda. O médico, a mesma coisa também. É importante, apesar dele ser dotado da melhor técnica, ele tem que procurar um assistente. E procurar um advogado também já na fase de sindicância no processo ético profissional, que pode desembocar nesse processo. Ao passo que, se ele tivesse um advogado na sindicância, a situação poderia ser, podemos dizer assim, matada ali, e não poderia virar processo ético profissional. Esse é um tema, com certeza, bem amplo, e a gente vai convidar a senhora para voltar mais vezes aqui. Muito amplo. E, assim, o ajuizamento dessa ação, ele pode se dar contra vários entes, tá? Se o dano aconteceu em um hospital público, a depender se for estadual, municipal ou federal, aí entra ou contra o município, ou contra o estado, ou contra a União. E pode entrar também, né, se você tiver um plano de saúde, contra o plano de saúde, porque o plano de saúde se responsabiliza pelos atos praticados pelos seus médicos credenciados, pelos seus prestadores de serviços, e ele deve responder solidariamente. E o hospital também, se aquele médico era funcionário, era subordinado ao hospital. Muita informação sobre erro médico. A gente conversou aqui com a doutora Giovana Trade. Doutora, a gente vai convidá-la outras vezes, com certeza, porque eu tenho certeza que vários ouvintes se identificam com o tema e a gente vai ter que contribuir mais ainda falando sobre isso. Muito obrigado por ter vindo. Imagina, um abraço. Obrigada. Obrigado. São 10 horas.